A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, gente amada, sempre um prazer, uma alegria muito grande poder adentrar ao seu lar, à sua casa, em meio à sua família, sempre levando o programa Momento de Santidade, que é veiculado pela Casa do Pai, Igreja do Nazareno aqui na cidade de Lages. Para nós é sempre algo fantástico, algo maravilhoso poder compartilhar daquilo que Deus tem feito no nosso meio, no meio da igreja. Geralmente a palavra que eu trago para vocês aqui, claro que um pouco diferenciada, é aquela palavra que nós compartilhamos na igreja. A nossa igreja é uma igreja de discipulado, de amor, de cuidado, uma igreja onde o cuidado pastoral está sendo bem exercido, bem executado. Eu tenho uma equipe pastoral maravilhosa que tem me assessorado naquilo que nós chamamos de Casa do Pai. Se você quiser nos visitar, fazer uma visita, congregar conosco, Rua Mário Ribeiro Ramos 253, uma quadra acima da UPA ou uma quadra abaixo do Corpo de Bombeiros, fica num prédio de esquina, Rua Rio de Janeiro com a Rua Mário Ribeiro Ramos. Vai ser um prazer poder receber você ali, tá bom? Deus te abençoe. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no primeiro capítulo, a partir do verso 26, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, a vossa clesis, o vosso chamado. Cada um de nós tem um chamado para sermos filhos, chamados para sermos santos, e o chamado, evidentemente, para o ministério. Irmãos, então, reparai, pois, na vossa clesis, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que nada são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. É sobre esse texto que eu gostaria de meditar com vocês. Evidentemente, quem escreveu a primeira carta aos Coríntios foi o apóstolo Paulo, e o que eu quero chamar a sua atenção é o que está lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo, que ele escreve essa carta em coautoria com o irmão Sóstenes. Olhando para o livro de Atos, capítulo 18, verso 17, nós percebemos que Sóstenes era o principal da sinagoga, e ele se converteu ao evangelho, se converteu à fé cristã, quando o apóstolo Paulo passou por Corinto, nos anos de 49 a 52 depois de Cristo. Ele escreveu essa carta de uma cidadezinha chamada Éfeso, para a qual também nós temos uma das cartas do Apocalipse, escritas pelo apóstolo João, e eu estou escrevendo uma série sobre o Apocalipse. Você pode ter acesso olhando aqui nesse número de telefone, você faz o contato comigo e eu envio para você. O que o apóstolo Paulo ressaltou aqui nesse texto? Ele ressaltou que Deus age de modo contrário ao esperado. Presta atenção nessa frase. Deus age de modo contrário ao esperado. Eu até arriscaria dizer que Deus é o Deus do inverso. Nós achamos que ele vem por aqui e ele vem por aqui. Deus, ele sempre nos surpreende. Basta você olhar, por exemplo, a forma como Jesus nasceu. Todos esperavam que o Messias fosse pomposo, que ele nascesse em um lugar pomposo, e ele vem, nasce pobre, humilde, dentro de uma estrebaria, aquecido por animais que ali estavam. Um homem que viveu sem pompa, de acordo com Mateus capítulo 8, verso 20. Ele disse aos seus discípulos que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Há uma corrente teológica por aí que diz que Jesus era rico, que Jesus tinha casa na praia. Enfim, distorção do evangelho para corroborar, vamos dizer assim, uma teologia capenga. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, nunca teve um título de propriedade, morreu numa cruz, ensinou que a violência
se paga com amor, e eu pergunto, onde é que nós encontramos eco por um tipo de pregação como essa? A violência se paga com amor. Isso está lá em Mateus capítulo 5, no verso 39. Jesus ensinou que os inimigos devem ser amados. Olha só, os inimigos devem ser amados. Quem é que faz isso hoje em dia? Qual é a igreja que prega esse tipo de ensinamento, baseado ali em Mateus capítulo 5, verso 44? Amar os inimigos. Nós já temos uma dificuldade grande de amar as pessoas que, entre aspas, são normais, vamos dizer assim, quanto mais aqueles que querem o nosso mal, aqueles que são tidos como nossos inimigos. Então, o que eu mostro para você é que o evangelho que Jesus pregou é o evangelho que para o mundo de hoje é loucura. É o evangelho do inverso, né? Inimigos que devem ser amados. Jesus pregou que nós devemos perdoar sempre. Está lá no evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22, 70 vezes 7, dá 490 vezes. E aí você junta com o ensinamento do evangelho de Lucas e você vai perceber que isso é por dia, não é no decurso da vida. 490 vezes por dia você precisa perdoar a mesma pessoa. Eu fiz a conta, isso dá a cada 3 minutos um perdão. Então nós não vamos viver em litígio, em problema com ninguém. Por quê? Porque a gente vai estar sempre pedindo perdão e sempre sendo perdoado. Quem é que prega isso hoje em dia? Perdoar sempre. Perdoar independentemente de estar bem ou não estar bem, de querer ou não querer, mas perdoar, simplesmente perdoar. Então Jesus, Deus, é o Deus do inverso. Ele diz que quem perde a vida é que ganha. As pessoas correm atrás hoje querendo preservar a sua vida, e Jesus está dizendo, aquele que dá a sua vida, aquele que oferta a sua vida é que verdadeiramente ganha a sua vida. Marcos 8, 35. Jesus disse que é necessário morrer para viver, que morrer é a verdadeira vida, que essa vida que nós vivemos na carne é uma vida temporária. Por quê? Porque a vida é eterna. Quem é que prega isso? Quem é que ensina isso? Veja se Deus não é o Deus do contrário. Quando Jesus andou aqui na terra, ele sempre surpreendia. Por exemplo, quando ele entra na cidade de Jerusalém, todos aclamavam ele como rei, Hosana, Hosana ao rei e tal. Como é que Jesus entrou na cidade de Jerusalém? Montado num burrico. Todos esperavam pompa, riqueza, e ele vem montado num jumentinho. Outro exemplo, os discípulos entram no mar da Galileia, vão para outra margem. Jesus disse, olha, pode ir que daqui a pouco eu alcanço vocês. Como é que Jesus foi? Andando sobre as águas. Ou seja, algo totalmente inesperado, incompreensível, inexplicável. Jesus é o Jesus do contrário. Quando o cego foi curado, o que Jesus faz? Ele cospe na areia e ele faz um lodo com aquele cuspe e aplica aos olhos aquela saliva com barro, aquela saliva com lodo, e manda lavar os olhos no tanque de Siloé. Não era mais fácil dizer Efatá, abre-te? Não era mais fácil impor as mãos ou simplesmente dizer estás curado? Não, ele aplica uma lição, ele ensina uma lição, então ele age de maneira inesperada, e assim eu teria vários exemplos para citar para você. Deus age de modo totalmente contrário à lógica humana. Deus escolheu, versículo 28, as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Deus usou sempre de, vamos dizer assim, meios desprezíveis para salvar os filhos em situações adversas. Eu vou fazer você pensar em alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, se você tiver uma Bíblia e quiser apanhar e abrir no livro de Juízes, capítulo 6, o verso 1 até 20, você vai ter ali a referência, o ensinamento da queda das muralhas de Jericó. A Bíblia mostra que aquela cidade era uma cidade rigorosamente fechada, fortificada. Quando eu estive em Israel, eu visitei o que sobrou das muralhas de Jericó, uma cidade fortificada, e o verso 2 daquele capítulo 6 do livro de Josué diz que Deus entregou nas mãos de Josué aquela cidade, ou seja, eu estou colocando nas tuas mãos. E ele deu uma estratégia, os versos 3 até 5 mostram isso, uma estratégia muito simples. Deus disse, olha, você vai rodear a cidade, 7 sacerdotes, 7 trombetas, e ao 7º dia vocês vão rodear a cidade 7 vezes, tocando as trombetas,
e será que, verso 5, aquela cidade teria os seus muros derribados à medida que o povo começasse a gritar. Você consegue imaginar derrubar a muralha de uma cidade na base do grito? Só Deus para fazer esse tipo de coisa. Então o que nós percebemos ali? Nós percebemos uma grande vitória por meio de uma obediência exata. Eu quero que você guarde essa primeira frase. Nós vemos uma grande vitória por meio de uma obediência exata. Você quer ter bênção na sua vida? Você quer ter vitória na sua vida? Você precisa obedecer exatamente aquilo que o Senhor tem prescrito. Por mais absurda que pareça a ordem, por mais inexplicável que ela pareça, nós precisamos aprender a obedecer exatamente como o Senhor tem prescrito. Antes, e o segundo exemplo é esse, antes de eles entrarem e tomarem posse da cidade de Jericó, havia o rio Jordão, Juízes capítulo 3, do verso 1 até o verso 16. O povo passou 40 anos em peregrinação pelo deserto. Deus havia dado a promessa de uma nova terra, Deus havia dado a promessa da posse da terra de Canaã, uma terra que manaria leite e mel, e eles teriam que tomar posse então dessa terra. 40 anos peregrinando pelo deserto, até que aquela geração de murmuradores tivesse passado, uma nova geração se levantou, e chegou então o momento de adentrar a terra. Ali, versículo 1 de Josué capítulo 3, estaria o rio Jordão. A estratégia também foi aparentemente simples. Eles deveriam, verso 5, buscar primeiramente a santificação. Santificai-vos, o Senhor disse, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A santificação precede a conquista, guarde isso. A santificação precede a conquista. Antes de você querer conquistar coisas a nível de reino de Deus, antes de você usufruir das vitórias, é necessário todo um processo de santificação pessoal. Tem gente querendo conquistar coisas da parte do Senhor sem santificação, e isso não vai acontecer. Lamento dizer e ensinar para você que isso não vai acontecer. Deus disse: santificai-vos, porque amanhã, ou seja, a santificação viria hoje, amanhã viria a glória. A santificação aconteceria aqui e a conquista viria no dia seguinte. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O que aconteceu? A arca iria à frente do povo. Os sacerdotes estariam conduzindo a arca. E o texto diz que quando os pés, olha só, quando os pés tocassem nas águas, e aí nós entramos em um outro elemento chamado fé. Era necessário crer que a palavra que o Senhor deixou brotar dos céus seria verdadeira. Eles teriam que confiar na orientação que Deus estava dando. Olha, vocês peguem a arca, conduzam a arca vai à frente, e à medida que os seus pés tocarem as águas do Rio Jordão, elas vão se abrir. Então o que Deus exige? Ele exige fé. E a Bíblia diz lá no livro de Hebreus capítulo 11, no verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não consegue impressionar ao Senhor com absolutamente nada. Por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. A única maneira de você agradar ao coração do Senhor é por meio da sua fé. E fé não é esse elemento sentimentaloide que as pessoas usam nos nossos dias aí. A fé é ação, a fé ela é conquista, a fé ela é perceptível por meio das nossas atitudes. Então você tem uma primeira lição, que é uma grande vitória por meio de uma obediência exata. Você tem aqui uma segunda lição, que é uma grande experiência por meio da fé. Por mais absurda que pareça a ordem e a orientação do Senhor, nós precisamos aprender a agir por fé. Então, uma grande experiência por meio da fé. Terceiro exemplo, e eu quero te remeter ao Novo Testamento, maiormente ao livro de Atos, capítulo 16, a partir dos versos 25 até 34, quando Paulo e Silas foram presos por expulsarem o espírito de adivinhação de uma jovem. Aquela jovem adivinhava e ela dava lucro aos seus patrões. E ela vinha atrás de Paulo e Silas, vamos dizer assim, externando as suas profecias, as suas revelações. E o apóstolo Paulo então repreende aquele demônio que estava naquela jovem. Imediatamente aquele demônio sai e, consequentemente, o lucro dos patrões ele cessa. O que acontece? Os patrões mandam prender o apóstolo Paulo e Silas. Paulo e Silas
pés e mãos presos no tronco. Mas sabe o que eles esqueceram? Esqueceram de amordaçar Paulo e Silas. Por quê? Porque a Bíblia diz que por volta da meia-noite ambos cantavam louvores a Deus. E à medida que eles começaram a louvar a Deus e a adorar ao Senhor, as cadeias se romperam, houve um terremoto naquele lugar. Os presos pareciam que iam fugir e Paulo bradou ao carcereiro que ia se suicidar, puxando da espada, falou: para! Não te faças mal que todos estamos aqui. Ou seja, o mover de Deus ele foi tão intenso naquele lugar, tão profundo, que ninguém ousou se movimentar, ninguém fugiu, ninguém escapou, e eles poderiam ter feito isso. Então, diz que aquele carcereiro leva Paulo e Silas para sua casa e começou a lavar os vergões dos açoites que eles haviam tomado na noite anterior. E o texto conclui dizendo que eles foram batizados, não sei onde, de que maneira, mas foram batizados aderindo ao Senhor Jesus. Aí eu fico pensando, muitos numa situação dessa de injustiça, numa situação de terem sido açoitados, talvez pensassem: precisamos constituir um advogado, alguém vai ter que defender a nossa causa aqui. Eles não fizeram isso, eles não constituíram um advogado, não procuraram os seus direitos, não constituíram uma defesa humana, não fizeram um motim dentro da cadeia, poderiam ter feito um motim, não. Eles começaram a direcionar a sua fé, a sua oração para o Senhor e deixaram que Deus entrasse com a provisão de livramento. E é isso que eu quero que você entenda. Muitas vezes nós tentamos nos justificar diante das pessoas, nós tentamos justificar as nossas atitudes e esquecemos que há um Deus de justiça, um Deus que vela por nós. Então a melhor coisa que você pode fazer é sossegar, esperar, entregar tudo nas mãos do Senhor. Lá no verso 26 do capítulo 16, tem uma frasezinha que eu acho interessante. Diz que de repente aconteceu aquele terremoto. De repente, Deus interveio naquela história. De repente. O meu discipulador, ele diz que leva tempo para Deus fazer de repente. E nós precisamos entender que, de repente, as coisas vão acontecer. Calma aí, a sua espera. Talvez você imagina que esteja demorando para Deus interferir, mas Deus vai fazer de repente. Seu coração vai encher-se de alegria, seus lábios vão manifestar a alegria e o favor do Senhor. Então é assim que Deus age. E o último exemplo que eu quero te dar, quero te deixar, antes disso, uma grande lição: Deus age sempre em resposta à oração de um justo. Primeira lição, uma grande vitória por meio de uma obediência exata. Segunda lição, uma grande experiência por meio da fé. Uma terceira lição, Deus age sempre em resposta à oração de um justo. A Bíblia diz que se nós permanecermos em Deus e as palavras do Senhor permanecerem em nós, nós vamos pedir o que nós quisermos e tudo nos será feito. Que grande promessa, que grande palavra foi proferida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O último exemplo, a vitória de Josafá, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, o verso 1 até o verso 29. Josafá foi rei de Judá, 868 a 850 a.C., lembrando que no Antigo Testamento as datas são em ordem cronológica decrescente. Dois povos se levantaram contra Josafá para fazer guerra contra ele. E o que ele fez quando a ameaça foi divulgada, quando a ameaça foi declarada, dizendo que invadiriam a nação de Israel? Muitas pessoas, quando as ameaças chegam, entram em desespero, correm para o vizinho, telefonam para o irmão, pedem ajuda ao pastor, vão fazer uma campanha na igreja. E o texto nos ensina que ele, versículo 3, capítulo 20 de segundo livro de Crônicas, ele buscou a presença de Deus. Está em aperto? Está em dificuldade? Está com ameaça? Precisa buscar a face do Deus Todo-Poderoso. Buscou a presença de Deus. Mas não ficou só nisso. O verso 3 diz que ele conclamou a nação, conclamou o povo para jejuar. Jejum não é algo individual. As nossas batalhas, elas não devem ser únicas e exclusivas ou individuais. As nossas batalhas precisam ser a batalha da igreja. As nossas lutas precisam ser a luta de todo o corpo, de toda a igreja, de todos os nossos irmãos. Então, quando você for jejuar, convide alguém para jejuar com você. Jejuar não pode ser uma coisa mecânica nem interesseira, mas é uma atitude de consagração
olha o que eu vou dizer, para permitir que Deus seja Deus e se manifeste como Deus na história da sua vida. Isso é interessante. Então ele busca a presença de Deus, ele jejua, e dos versos 6 até 12 do segundo livro de Crônicas, capítulo 20, nós percebemos a maneira como Deus age. E eu estou falando aqui para você que Deus ele age sempre de uma maneira contrária. Lá na cadeia de Paulo foi por meio de um terremoto. Aqui Deus disse para eles: olha, vocês fiquem parados, vocês tomem posição, vocês não façam absolutamente nada. Ué, mas como guerrear contra uma nação que vem invadindo, um povo que vem invadido, e lá eram 2 povos? Ficar parado? Nós vamos ser mortos aqui? Deus disse: olha, vocês tomem posição, vocês fiquem parados e vejam o livramento que o Senhor vos fará. Então Deus ele entra na batalha, ele entra na luta confundindo aqueles inimigos que bateram em retirada. É assim que Deus age. O que eles fizeram? Cantaram louvores. O verso 22 nos mostra isso. Começaram a cantar, começaram a adorar. A única forma de espantar aqueles inimigos for por meio do louvor e da adoração. E eu quero dizer para você que é tempo de nós abaixarmos as nossas armas, é tempo de nós abaixarmos as nossas espadas, é tempo de nós erguermos o nosso louvor e permitir que Deus seja Deus e que Ele interfira na história da nossa vida. A libertação veio por meio do louvor. Então você tem uma quarta lição: Deus age em resposta ao louvor da sua amada igreja. Está sendo perseguido? Tem provas, tem batalhas, tem lutas? Louve, adore, cante, coloque para fora por meio do canto tudo aquilo que você está sentindo e faça isso em louvor e adoração ao Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, eu te dou graças pela tua palavra, eu te dou graças por esses ensinamentos que o Senhor tem nos trazido. Muitas vezes nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas batalhas e nós precisamos aprender a confiar mais no Senhor, entregar o curso e o decurso da nossa vida nas mãos do Senhor e permitir que a intervenção ela venha do alto, ela venha da parte do Senhor. Nós entendemos que o Senhor sempre vai agir de uma maneira contrária daquela que nós temos esperado. Portanto, Pai, dá-nos a fé, dá-nos a confiança de que o Senhor tem o controle de todas as coisas nas tuas mãos, pois tu és o Deus soberano. Eu oro pedindo a tua bênção e o teu favor no meio dessa casa, no meio dessa família, para a tua honra e glória, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Gente querida, Deus abençoe, fiquem todos debaixo da graça e da paz do Senhor. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas.
Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele